estar aqui, poder participar de uma semana tão especial na vida da igreja. Já é uma marca na nossa igreja, no final do ano, semana da virada, e nos preparar para um tempo novo, um tempo de viradas em várias áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre família. E falar sobre família é falar sobre aquilo que Deus ama. Deus foi o primeiro ato de Deus, após toda a criação estar pronta, foi estabelecer uma família. Ele trouxe uma mulher até Adão e ali começou a caminhada de uma família. Então deixa eu perguntar aqui, se tem aqui algum Simões, alguém tem, além de mim, o sobrenome Simões no nome? Não tem, né? Tem amigo Ferreira, tem aqui, tem a Lira, né? Tem aqui também, tem Silva, tem bastante, né? Tem bastante. Agora nem todo mundo é parente. Tem um monte de Silva, mas nem todo mundo é parente, certo? Quer dizer que o Silva que você assina, igual ao seu parceiro aí, não tem necessariamente a similaridade dos processos familiares. Nós somos pessoas diferentes, como o pastor Pedro colocou aqui, e temos estilos diferentes de vida e de família. Cada um de nós tem uma microcultura familiar com diferenças enormes. Só que a gente ainda se casando. E quando a gente casa, aí a gente junta Ferreira com Silva, Simões com Xavier, é aquela do Mateus todo. E quando junta, pense no de Mateus. Porque pense numa diferença mastigela. Não sei como deu certo. Porque a gente é diferente. E essas diferenças, depois eu consegui entender que as diferenças, elas existem para que a gente se complete. Elas existem para que a gente possa pegar um pouco do outro que a gente não tem e trazer para nos beneficiar e levar um pouco do que nós temos e o outro não tem para beneficiá-lo. Por isso que nós somos diferentes. Deus me livre de gente que fosse igual a mim. Porque a gente não ia dar não. A gente tem problema, tem várias diferenças. Então assim, eu costumo dizer que ela gosta de cada viagem que ela quer fazer, ou que ela faz, ela gosta de me comprar relógio. Eu disse, por que eu compro relógio que gosta de hora? Eu deixei de usar relógio. Então assim, mas relógio não tem em todo lugar, né? A gente tem o celular, tem o carro, tem em todo lugar, não tem mais relógio não. Você não vai dar nada, então antigamente tinha uma caixinha cheia de relógio ali, que eu escolhia para cada rua. Então eu quero mais não, eu não deixei de usar. Então, mas Germe vai, eu disse assim, a hora tal, não adianta dizer pela hora. E assim, a gente teve muitas confusões quando a gente começou, porque eu simplesmente queria chegar na hora do culto. E ela dizia assim, por que você quer chegar antes de todo mundo? Não quero chegar antes de todo mundo. Eu só quero chegar no horário que eu posso escolher o meu lugar. Não tem nada errado nisso. Então ela dizia, porque eu queria chegar na hora, que eu queria chegar antes de todo mundo. E eu reclamava, porque ela, se eu fosse na onda dela, eu só ia chegar lá depois do louvor. Eu só ia chegar para a palavra. E eu queria louvar a Deus. Então sempre foi assim. E aí, o que aconteceu? Os conflitos começaram a acontecer. Por quê? Porque eu ficava pronto. E aí eu ia para o carro, fazia todo o H assim, tá na hora, não sei o quê, e tal, ia para o carro, tome 5 minutos, tome 10 minutos, tome 15 minutos, aí, buzina, né? Aí dá um toquinho, você começa com um toquinho. Aí você dá um toquinho, nada acontece. Aí você dá 2, nada acontece. Dá mais 5 minutos, dá 3, nada acontece. Você segura. Aí quando lá vem ela, né? Lá vem ela, aí vem, quando fecha a porta do carro, pega, ela batendo na porta do carro. Né? Pronto, já ia brigar para a igreja. Aí a gente esperava um momento do abraço da paz para fazer as pazes. Família é assim, a gente é diferente. E aí, uma dela, veja assim, eu não sou muito lembrar data de aniversário, né? Enfim, aí eu terminei me disciplinando nisso. Mais uma vez, nosso aniversário é 13 de dezembro de casamento, aí uma vez eu estava naquela correria de trabalho, no final de um dia de muita correria, para me receber, me lembrei. Eita, aniversário do casamento. Esse meu Jesus, não comprei nada, não fiz nada, né? Nem me lembrei dos parabéns de manhã, enfim. Aí lá vai eu ir para uma loja, a primeira loja que apareceu, eu entrei. Meu Deus, o que é que eu compro, né?
que eu compro? Aí eu digo, vou comprar o que? Não sei. E aí eu cheguei lá, olhei, sabe o que eu comprei? Eu comprei uma manta de sofá. Como é que o cara vai dar um presente à mulher no aniversário do casamento? Uma manta, só se uma manta. Vou comprar uma manta de presente para a mulher. E aí, só que chega naquela casa. Então assim, eu chego lá e entrego ela de boa, né? Ela ri e tal. Mas a manta está na mala do meu carro há muitos anos. Se viu para juntar a sujeira da mala do carro. E aí, um dia depois, né? De que a gente conversou, brincou com aquilo, riu sobre aquilo e tal. Aí a gente estava, um dia que a gente, no shopping, em Recife, não tinha shopping Vitória, então a gente foi para o cinema, alguma coisa desse tipo, e a gente passou numa loja, e ela disse assim, loja boa é essa? E o nome da loja era Fruit de la Passion. Então a loja de roupas íntimas. Aí eu gravei, né? Se eu for lá, comprar um de mim da manta. E então, um dia, aniversário não sei o quê, aí eu dei uma carreira sem dizer a ela, naturalmente, né? E eu vou naquela loja. Aí eu entro na loja, mas aí quando eu chego perto da loja, só de mulher, né? Aí tem uns 3 ou 4 mulheres, passei direto. Hoje que negócio chato, muito comprar roupa aí, eu não sabia do mundo, não sabia de nada. Aí eu passei direto, né? Dei uma volta, quando eu voltei, tinha ninguém, agora eu entrei. Aí tinha uma pessoa lá, um pouco mais baixa do que Jeane, e um pouco mais fortinha, né? Aí ela disse assim, você quer o quê? Eu disse, bom, eu quero o quê? Eu quero uma roupa íntima, né? Ela disse assim, sim, você quer o quê? Aí eu disse, é uma coisa, com camisola daqui, né? Um negócio. Aí disse assim, um conjuntinho, é pronto, bom, um conjuntinho. Qual é o tamanho dela? Rapaz, ela era mais alta que você. Eu não sabia de nada. E o número dela também não sei. Mas como é que ela é? Como eu, aí ele pronto, lascou. Quer dizer, se eu disser que é como ela vai dizer, Beatriz é gorda. Né? Aí, se eu disser que é mais rápido que você, ele vai achar que eu estou chamando ela de gorda. A complicação é cabeça do homem. Aí eu digo assim, bom, final para escutar a história, deu certo, eu levei, foi um sucesso, e aí eu me redimi da vida. Bom, porque a gente é diferente. Nós somos diferentes. A gente não é igual. Ninguém vai ser igual. Deus não nos fez iguais. E graças a Deus por isso. Então, um jeito que Jeane tem com os filhos, né? Que, enfim, hoje é tudo adulto, todos fazem a sua própria vida, mas quando eles eram crianças, que eu não tinha. Então, eu sempre fui aquele, o que ensina e o que bota rédea, e ela sempre foi amorosa, e isso deu certo demais. Eu quero falar com você hoje, e que você reflita bem no que a gente vai conversar, sobre uma virada na família, porque nem todas as famílias são funcionais. Então eu quero conversar com você, antes da gente orar ainda, sobre a minha experiência familiar. No caso dos meus pais, eram 6 filhos, 3 meninos, 3 meninas, e imagina, era uma confusão, muita gente, e enfim, era no mínimo 8 pessoas em casa. E na minha casa tinha a autoridade do meu pai, ela vazava com o autoritarismo, né? Então meu pai era aquele homem assim, que todo mundo senta na mesa, mas só como quando ele chega. Então assim, a autoridade era ele, e essa autoridade ela passava do ponto da autoridade para ser uma coisa muito forte, muito dura, muito exigente. Então essa era a figura paterna que a gente tinha. É claro que eu amo meu pai, ele está doente hoje, não se reconhece mais, mas essa foi a minha experiência. Então a gente não tinha direito à fala, a gente não tinha direito a opinar, era só receber e obedecer, ponto. Tem que obedecer, ponto. Os meus pais quase sempre em crise, porque meu pai, ele com 25 anos, ele já era um empresário bem sucedido, com 6 filhos, e um monte de menina atrás dele, porque ele tinha dinheiro, né? E ele ia. Então ele foi fazer a vida dele dessa maneira, mas a casa dele estava lá, era a família dele, mas não tinha o senso do respeito e da fidelidade. Então as crises estavam ali, e o palco da casa da gente eram as crises que existiam no casamento. E então ele dizia assim: vocês não façam a bobagem que eu fiz de casar tão cedo, casem depois dos 30. Eles vão namorar. Quem tiver seus cabritinhos que prendam, porque os meus bodes estão soltos. Os bodes eram eu e meus irmãos. Então a ideia era essa. E eu cresci ouvindo isso.
E é o que eu queria. Então, na minha cabeça era, depois de 30 eu caso, meu pai disse isso. Então ele sabe, está dizendo, eu quero isso para mim. Só que aí acontece alguma coisa na minha vida que muda a história. Cristo entrou. Quando Cristo entrou na minha vida, algumas coisas começaram a mudar. Porque aqueles conselhos que eu ouvia dele, eu percebi que eles precisavam ser desprezados em favor de algo muito melhor. Você está de Bíblia aí? Abra a sua Bíblia em Josué 1. Josué capítulo 1, versos 6 a 9. Na nossa semana da virada lá, eu levei minha Bíblia todos os dias. Eu só preguei no domingo, né? E a gente começou no domingo. E da segunda até a sexta eu levei minha Bíblia todos os dias. Eu anotei todas as palavras, todos os sermões e temas e pontos, eu anotei ali. É valioso isso. Então, escreva aí no cantinho que você puder, alguma coisa que vai te abençoar. Josué 1, 9, 6 a 9, vai estar na tela, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Feche os teus olhos para a gente orar. Senhor Deus, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela vida do meu pai. Senhor, que hoje nem tem consciência do sofrimento que tem tido. Muito obrigado a Deus porque, apesar dos seus erros, Ele me deixou um legado de honra, de homem que sabe se comportar como homem. Talvez ele não tenha deixado o exemplo do marido, mas ele deixou o exemplo de um homem que é respeitado na sociedade. Muito obrigado pela vida da minha mãe, guerreira, que segurou a barra, a onda e sofreu muito pelos filhos, que não queria ver dispersos. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos, aqueles que o Senhor já levou, que um dia nós vamos nos reencontrar. Obrigado, Deus, pela família que o Senhor me deu, pela vida de Jeane, pela vida de Lucas, pela vida de Tiago, pela vida de Gabriela, de Carol, dos meus netos, Arthur e Maria Luísa. Eu tenho muito a te agradecer pela família que o Senhor me deu. Eu quero te pedir, Senhor, que de tudo que nós possamos conversar nesta noite aqui, a virada aconteça no coração e na vida dos teus filhos, nessa área da vida chamada família, talvez por um exemplo, talvez por uma ilustração, talvez pelo testemunho, mas de tal forma que os teus filhos, ao saírem daqui, tenham uma decisão formada no seu coração de ter uma família que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo e convence-nos. Nós somos pecadores, nós precisamos de ti. Então vem e convence-nos, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Quem tem uma família perfeita aqui? Parabéns, porque vocês foram honestos. A minha também não é perfeita. Não existe família perfeita no sentido de uma família que não tem nada a retrucar, nada a reclamar. Não existe. Família perfeita é aquela em que os membros da família aprendem a conviver com as imperfeições do outro. E quando eu lido com a imperfeição de Jeane, ela
eu estou me preparando para ela lidar com as minhas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos, somos pecadores. Nenhum de nós é perfeito. Só Jesus veio com perfeição. Então, as famílias não são perfeitas. Mas há um caráter de perfeição quando nós entendemos que, apesar das imperfeições, apesar daquilo que a gente não gosta um do outro, nós podemos nos amar. Porque amar não é um sentimento. Amar não é um mero sentimento. Eu amo fulano porque eu gosto dele. Eu amo fulano porque ele é dessa maneira. Não, amar é uma decisão. Você decide amar. E na esteira da sua decisão vem o sentimento. E Deus é a fonte do amor. Então uma virada na sua família pode acontecer. E não vai fazê-la perfeita. A sua virada, que você talvez queira que a sua família tenha, não vai fazer dela perfeita. Porque não vai fazer você perfeito. Então, se você descobriu o seu propósito de vida, se você tem uma finança organizada, se você tem filhos educados, beleza, mas isso não quer dizer perfeição. Isso quer dizer vida. E vida não é perfeita. Até que estejamos aqui, a vida vai ser eivada de imperfeições. Quando é que vai acontecer uma virada na sua família? Ela vai acontecer, tome nota, em primeiro lugar, quando você se comprometer com o que aconteceu antes de você. Porque você não chegou do nada. Você não chegou aqui pronto. Você chegou através de uma família. Ninguém é solto neste mundo. Você tem conexões. Deus te conectou. Primeiro com os teus pais. Depois te conectou com irmãos. Depois te conectou com outros parentes. E você começou a perceber essas conexões como algo positivo, porque você precisa dessas conexões. Ninguém é solto sozinho no mundo. Ninguém é. Então a gente precisa se comprometer com o que veio antes de nós. Sabe retrato de família? Todo mundo tem um retrato de família, não tem? E às vezes quando você faz aquele retrato, você tem um monte de primo, aí você diz, olha que joinha está aqui. Né? Estava aquele cunhado que pediu R$100 emprestado, nunca pagou? Olha quem está aqui, essa joinha. Nunca pagou, velho aqui, só ele. Pronto, todo mundo tem isso. Jesus tinha um retrato na sala da casa dele. Naturalmente, estou falando aqui de tecnologia, naquela época não tinha tecnologia de uma fotografia, mas tinha um retrato chamado Mateus 1. E em Mateus 1, Mateus registra a genealogia de Jesus, os seus antepassados. E ele começa a falar quem foi pai de quem, até chegar em José. Mas antes de chegar em José, tinha alguém antes de José que o autor citou como Tamar, uma mulher que teve um relacionamento incestuoso com o sogro, sabendo disso. Tinha uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, que não era de Israel, que era de outra nação. E Raabe entrou na família de Israel, e Deus permitiu, Deus deixou que ela entrasse. Deus fez dela parte do seu povo, e ainda permitiu que ela fosse, de alguma forma, colocada na árvore genealógica de Jesus. Então, para chegar em Jesus, passou em Raabe, uma prostituta, uma mulher que vendia um corpo. Sabe quem tinha mais lá? Uma mulher chamada Batseba, com quem Davi adulterou. Está lá. Você pega Mateus 1, você vai encontrar essas figuras ali. E o judeu, ele não escrevia nome de mulheres em genealogia. Você pode pegar crônicas, você pode pegar Gênesis, não tem nome de mulher na genealogia. Mateus escreveu, porque foi importante trazer aquilo ali. Na minha opinião, o Espírito Santo quis trazer aquilo ali para mostrar para a gente uma coisa. Estava a gente como uma prostituta, como uma mulher incestuosa, como uma mulher adúltera. Estavam lá. E pessoal, no caso de Tamar, ela trouxe para a sua árvore genealógica a astúcia. Não dá tempo aqui de eu contar a história de Tamar, mas na verdade o fato dela ter se relacionado intimamente com o sogro era uma resposta à injustiça que o sogro colocou sobre ela. Porque o sogro deveria dar o segundo filho a ela em casamento, o terceiro filho, e não deu.
E ela tinha que ficar fadada à vida de mulher solteira pro resto da vida. E naquela sociedade, uma mulher solteira era uma maldição. Porque o papel da mulher na cabeça deles era procriar. Então, como ela não podia casar de novo, porque ela seria considerada adúltera, o que ela fez? Ela deu um jeito de transar com o sogro, sem que o sogro soubesse. E aí ela engravidou. E quando engravidou, nasceram dois meninos chamados Pérez e Zerá. E esses meninos estão na genealogia de Jesus. Não é interessante isso? Sabe essa pessoa que você olha no retrato assim, não era para estar aqui? Pronto. Alguém chega na sala de Jesus, não era para estar aqui. Tamar, não era para estar aqui. Raabe, prostituta que vendeu o corpo, não era para estar aqui. Batseba, a mulher que seduziu o rei, não era para estar aqui. Ainda assim você precisa se comprometer com o que veio antes de você. Veja só o que diz o verso 6 que nós lemos. Ele diz, Josué, Deus fala para Josué, você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob julgamento a quem? Aos seus antepassados. Aqueles que vieram antes de você. Os antepassados que Deus trouxe e formou um caminho até chegar em Ícaro, até chegar em Sulamia, até chegar em Micael. Está entendendo? Então Deus colocou um caminho genealógico para chegar em Márcio. Então tudo aquilo que foi de carga genealógica na minha vida que eu trago, agora como homem eu preciso decidir o que eu vou fazer com ela. Porque se meu pai foi um homem adulto, eu poderia ser também. Eu poderia dizer, qual é o problema? Meu pai fez. Mas aí Jesus entra na vida e muda tudo. Então quando Jesus entrou nessa árvore genealógica, todo o passado foi trazido até ele, estancado. Presta atenção, você pode ter tido uma família ruim, você pode ter tido um pai que abandonou você, mas se Cristo entrou na sua vida, a sua família é bênção. Aprenda hoje que onde há maldição não pode perdurar se Jesus entrar. Então o que é que nós temos que fazer? Jesus, por favor, entra aqui. Muda a história, muda a vida. Isso vale para tudo na nossa vida. Você não inventou a roda, não. Você aprendeu. Você pode até aprimorar, melhorar, evoluir. Nós não vivemos do passado sobre nós. Sabe que às vezes eu me flagro com algumas das coisas que meu pai fazia e eu reprovo. E aí eu digo, Senhor Jesus, me ajude a não repetir isso. Porque isso não vem de ti. Que é genética. É hábito. É coisa que a gente viu quando criança. E parece que carrega na gente. Parece que vai com a gente. Se eu não quero isso, porque isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Então eu preciso saber que os meus antepassados, Deus trabalhou neles para me trazer. Mas eu agora estou aqui respondendo por mim mesmo. Então, embora eu respeite os meus antepassados, eu não preciso repetir o erro que eles cometeram. Então, Gerando, por conta disso, pode bater no peito e dizer assim: eu nunca fui para ele. E tem mais uma coisa: eu estou comprometido que ela nunca será. Você já passou 38 anos, já passou daquela fase do vigor, agora está de boa. Agora estou muito mais tranquilo. Né? Já passei por aquela. Sabe, irmãos, sabe o que eu fazia para que o meu compromisso fosse sólido? Eu, quando era jovem, trabalhava em banco e tal, e aí, quando eu tinha uma tentação, eu pegava um versículo que confrontasse a minha tentação. E todo dia eu abria o computador para lá, que aqui o Espírito Santo trabalhava em mim. Você é responsável pelo seu pecado, pelo seu erro. Então é o seguinte: não importa se meu pai fez, não importa se minha mãe fez, eu não vou fazer porque Jesus está dentro de mim. Então eu vou gerar para os meus, para aqueles que virão depois de mim, eu vou gerar um outro nível de família, completamente diferente. Então eu tenho que olhar para o meu passado e trazer o que é de bom, porque meu pai teve muita coisa boa para ensinar para a gente, minha mãe teve muita coisa para ensinar para mim, mas aquilo que é de ruim, aquilo que é desagradável a Deus, eu rompo. E não é fácil cortar com a cordão umbilical. Então aprenda que a virada na sua família vai acontecer quando você se comprometer com o que aconteceu antes de você. Muita coisa boa aconteceu antes de você. O sofrimento aconteceu antes de você. Sabe a oração de Jabes
lá em 1 Crônicas, o texto diz que a mulher dele, ou a mãe dele, deu a luz a ele com dores e colocou o nome dele de Jabes, que tem a ver com isso, que era muito comum que eles colocassem o nome de acordo com alguma situação no nascimento da criança. Nossa mãe, nosso pai, os nossos pais tiveram muitas dores para que nós cheguemos onde a gente chegou. Às vezes uma missão de estar na escola sem poder direito, às vezes abdicar de alguma coisa para poder abençoar a gente, né? Eu me lembro quando a gente foi matricular os nossos filhos na escola pela primeira vez, e eu disse assim: Jane, a gente não pode estar nessa escola, a gente vai ter que estar nessa, senão vão dar um jeitinho que a gente vai ter tudo que ela pode estar na escola. Foi uma bênção para mim. Ainda hoje eu estou abençoado pela vida deles, mas eu tenho agora a responsabilidade de gerar para os meus filhos um novo estilo de vida que eu encontrei em Jesus. Então a virada na sua família vai acontecer quando você se comprometer com o que aconteceu antes de você e gerar o novo de Deus para a sua vida e para os seus filhos. Olha ali, novas, façam novas todas as coisas. Segundo lugar, uma virada na sua família vai acontecer quando a sua proximidade com o que é eterno for elevado a níveis mais altos. Quem faz devocional aqui toda manhã? Parabéns para quem faz. Mas sinceramente, pelo que eu vi, levantar a mão. Eu vi 10% levantar a mão. Quem faz devocional em qualquer outro dia? Para melhorar a situação. Melhorou, né? Vamos dizer que foi para 20. Por que é importante o devocional toda manhã? Por que é importante a hora que você pretende para de manhã? A minha cuca está fresca, a casa está mais silenciosa e não tem muito barulho na rua, e então é aquele momento que eu vou orar a Deus, vou conversar com Deus, vou ter um momento de devoção com Deus. Então eu leio a sua palavra, eu leio algum material que alguém preparou e me abençoa, e eu cresço. É um momento devocional, é a primeira hora do dia. Sabe, se você não tem esse hábito, a gente tem uma live toda manhã, mas tem algumas pessoas aqui, de vez em quando aparece lá, às vezes algumas, acho que quem mais aparece aqui é Ruth, na nossa live aqui, né? Então, toda manhã a gente ora para as pessoas. Você também, vai, se brincar, tem mais gente aí, com certeza tem mais gente. Então, eu não conheço o nome de todo mundo, mas de vez em quando eu lá, se você é de onde, se você é de ponto, muito bem. Então, assim, momento devocional, para você enriquecer a sua vida. A proximidade com Deus aumenta. Para que esse lance de igreja só é um. Não, eu só minha fé quando eu vou para a igreja. Não. Sabe, tem gente que é assim, entra na igreja, aperta o botão. Agora eu sou crente. Aleluia, glória a Deus. Sai dali, é o fofoqueiro, não, gente. A igreja nos ajuda a viver com o Filho de Deus. Mas a igreja é mais uma ferramenta de Deus para a nossa vida. A sua vida espiritual é quando você sai daqui mesmo. A gente mostra que é o cristão de verdade, quando a gente mostra essas coisas para fora. Porque a gente está fora, onde quer que a gente vá, a gente testemunha quem a gente é. Então isso acontece no devocional, todos os dias, na conversa com o Pai. Olha o que é que diz o versículo 7. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O motivo de sucesso de Josué, nível alto de proximidade com Deus. Nível alto de proximidade com Deus. Gente, a gente precisa guardar os currículos bons da Bíblia. Por exemplo, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu quero isso para mim. Claro que eu quero. Noé andava com Deus. Abraão, amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu preciso desejar isso para a minha vida, que eu quero elevar o meu nível de proximidade com o céu. Eu quero ser conhecido no céu. Você quer ser conhecido no céu? Sim ou não? Mas você ora? Então, você tem um devocional toda manhã? Será que o céu realmente conhece as suas demandas da vida? Ou você só se ajoelha quando está no perrengue?
Quando está na dificuldade, o seu nome é conhecido no céu. Olha só, uma mulher chamada Ana era procriar. Por isso que se ela casasse com um homem e o homem morresse, ela casava com o irmão. É um negócio que você precisa elevar o nível de proximidade com Deus, para que a tua família possa perceber que você é conhecido no céu. Ana era conhecida no céu, você é? Essa é a questão. Gente, o mesmo acesso de Ana a gente tem, que é na oração. Jesus, quando morreu, a Bíblia diz em Mateus 27, quando ele morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que quer dizer isso? Acesso. Eu tenho acesso a Deus. Eu posso ter a presença de Deus. Então, não perca isso. Você quer dar uma virada na sua família? Você precisa elevar o seu nível de proximidade com Deus. Precisa conversar com Ele. O céu precisa te conhecer. Então, a virada na sua família vai acontecer quando você se comprometer com o que aconteceu antes de você e estabelecendo o novo de Deus para os seus filhos. Quando a sua proximidade com o que é eterno alcançar níveis mais elevados. Terceiro, quando você envolver a sua família na missão. Deixa eu perguntar. Quem tem filhos pequenos e tem que trazer para a igreja aqui? Tem que trazer para a igreja. Muito bem, parabéns. Agora, quem tem filhos jovens que estão na igreja há pelo menos 10 anos? Poucos, mas tem, está vendo? Que bênção. Valeu a pena ou não? Valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena ter trabalho, ter esforço? Às vezes, não vou não, vai assim mesmo. Não estou querendo Deus, mas vai sem querer mesmo. Fiz muito isso. Fiz muito isso. Hoje eu não quero, mas hoje é dia do Senhor. Chega segunda-feira, ele vai dizer, não vou para a escola, não vai para a escola. Por que é que não vai para a igreja? Tem gente que diz assim, tem pessoas que dizem assim, não, eu vou deixar meu filho crescer para ele decidir a fé dele. Por que você faz isso? Então faz o seguinte, quando ele não quiser escovar o dedo, deixa. Se ele não quiser tomar banho, deixa. Café da orelha, vai deixar? Não vai. Você manda ele tomar banho, manda ele escovar os dentes, mas para a igreja você não quer mandar, por quê? Deixa de ser bobo. Seu filho é criança, você que tem domínio sobre ele, você vai levar ele para a igreja. Então envolva o Espírito. Ora por ele. Entrega ele a Deus todos os dias, faz feito Ana. Deus responde orações. Irmãos, eu criei os meus filhos na igreja. Deu trabalho, deu trabalho. Tudo que é importante dá trabalho. É maneiro? Não é maneiro para uma menina aí, né? Você tem todo o dinheiro, beleza. Está nem preocupada com o boleto que a mãe vai pagar, né? Não. Mas a gente está aí no colo da mãe, tranquila. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena. Como vale a pena. Eu fiz meus filhos na igreja, desde criança. E eu estava comentando com o Pedro que no meu tempo era assim, 15 dias de nascido, 15 dias, meu menino já estava na igreja, nos braços do pastor, consagrando a Deus. Hoje tem que ser 4 meses, 5 meses, né? A gente entende. Mas a gente levava cresceram na igreja. 37 anos, 35 anos, os dois. 35, 37 anos. Na igreja. Pastor, porque eu envolvi eles na igreja. Mas eu tive meus problemas. E Tiago, mais novo, ele demonstrava uma certa dificuldade com o fato de eu ser pastor, mas eu não entendia direito. Eu fiz essa leitura depois. Ali, às vezes ele estava empurrado, às vezes ele veio para a igreja, meio diferente e tal, e enfim, a gente negociava, depois ele vai para um sorvete, depois vai para o cinema e tal, e eu levava. E um dia dos pais, eu não estava em casa, e ele mandou um texto para mim. E o texto diz mais ou menos assim, ele diz exatamente isso. Ele diz, bom dia, pai, feliz dia dos pais para o Senhor, que é o melhor pai de todos. Eu estou mandando essa música para você escutar. É uma música anexa no... Isso tem 8 anos. Uma música anexa, e a música dizia que era um pai que acordava de manhã e orava no quarto dos filhos.
E ele disse assim: ela é muito linda, quando eu ouço, sempre me lembro do Senhor em cada um dos refrões, pois fala da herança que o pai deixa para a sua família. Eu me acordei hoje muitíssimo feliz, emocionado e grato a Deus, por Deus ser como meu pai, por Ele não por acaso ter me escolhido para me colocar nessa família. Eu nunca serei tão grande quanto o Senhor, como pai, pessoa, trabalhador e pastor, o que o Senhor, ao contrário, tem feito tão brilhantemente bem. Acho que, sei lá, uns 10 anos atrás, nessa ocasião aqui, era como se tivesse ali seus 16, 17. Eu pensava que o Senhor poderia ter escolhido qualquer outro ofício na vida, menos o de pastor, é certo? Porque eu, em alguns momentos, me considerava o diferente entre as pessoas, certamente e cegamente, não compreendendo o que o Senhor fazia. Mas hoje eu tenho orgulho do Senhor e do que o Senhor faz, e encho a boca para dizer isso, pois sei que o seu ministério é o mais importante da terra. Fique com Deus, aproveite as férias e volta logo, porque estamos com saudades. Você percebe isso? Isso é o que está faltando hoje, é pais que honram a sua mulher. O maior bem que você pode fazer para os seus filhos, pai, você pai, macho, o maior bem que você pode fazer para os seus filhos é amar a igreja. Esse é o maior bem que você pode fazer. Respeitar a sua mulher. O que está faltando hoje é isso. Hoje está muito solto, hoje está muito desintegrado, casa desse casa, com facilidade muito grande. Sabe, irmãos? E eu gosto disso. Quando eu era menino, meu pai dizia assim, a gente ficando adolescente, ele dizia assim: quando você der sua palavra, não volte atrás. Quando você der sua palavra, não volte atrás. Se você tiver prejuízo, tenha prejuízo. No outro negócio você ganha, mas não volte atrás. Pronto. Eu dei minha palavra a Jeane, de amá-la, de respeitá-la, de honrá-la, de seguir a ela até que a morte se separasse. E ela vai ter que cumprir. Porque eu prometi e vou cumprir. Né? E a gente está cumprindo um para o outro, dia até o fim. Então, vale a pena envolver a nossa família na missão da igreja. Olha só o que Deus diz a Samuel, a Josué. Versículo 8, parte A. Ele diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha só, eu agora estou dando exemplo aos meus netos. Eu tenho um neto de 6 anos e tenho outro de 4 meses. E aí, um dia desse para testar, eu peguei R$5 e dei meu neto Arthur. Ele disse assim: para que, vovô? Ele disse: para quê? Eu disse: você não quer não? Sei. Fique, vê se você vai gostar de alguma coisa. Porque mais tarde, quando ele entender melhor, eu vou pegar um cista sem dizimista. Ensina o seu filho a ser um homem fiel à sua mulher, sendo fiel à sua mulher. Ensina o seu filho a ser um homem bom cidadão, que obedece às leis estabelecidas, sendo isso, sendo um bom cidadão. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido em tudo. Olha só. Nós fizemos 38 anos de casado. No começo. E a gente caiu com a nossa família. Por quê? Porque a gente não temeu diante do Deus que a gente vivia na presença dele, não deixando de falar do seu amor. Por isso que eles se envergonhavam, eles se achavam diferente, porque na escola, esse lance de ser pastor era só ganhar dinheiro dos bolsos. O pessoal não sabe o que está dizendo. A Bíblia diz que a nossa luta é contra pessoas? Não. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra poderes espirituais. É claro que vou falar para os pastores, deixa eu falar. Nunca me atingi em nada, né? Nunca me atingi em nada. Quanto mais falou, mais a igreja cresceu. É feito omelete, bate, cresce. Entendeu? Deixa eu falar. Não tem problema. Agora, não deixe de falar as palavras deste livro dessa lei. Você está em missão. E você tem o dever de envolver sua família nessa missão. Ora pelo marido, ora pela esposa, ora pelos filhos.
ora pelas noras, ora pelos genros. Sabe, irmãos? Um dia do nada eu descobri, eu sabia disso. A gente estava dando palestra, eu e Gerando, uma palestra para casais. Aí ela disse assim: quando os meus filhos, com 2 anos, eu comecei a orar pelas noras. Eu disse: misericórdia. Isso vai ser ansiosa assim, meu Deus do céu. Mas não, é porque ela não era ansiedade, não. É porque ela já estava preparando o futuro dos filhos. Irmãos, Deus nos deu 2 noras que são filhas. São filhas para nós. Não tem esse lance de nora não gostar de sogra? Lá em casa não tem isso, não. Sinceramente, não tem, não. Nós vivemos bem com isso. Mas Jeane orava desde que nós tínhamos 2 anos. Então, envolva a sua família. As minhas noras são envolvidas na igreja. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, a virada na sua família acontecerá quando você se comprometer com o que aconteceu antes de você, mas estabelecendo o novo para a sua família que segue. Segundo, quando sua proximidade com Deus, com o Eterno, alcançar níveis mais elevados, especialmente devocional a cada manhã. Terceiro, quando você envolver a sua família na missão da igreja. Quarto e último, quando você confiar somente em Deus e não nas suas próprias habilidades. Se você confiar em Deus. Confiar em Deus é entregar a Deus. Sabe, gente, a gente não confia. Em muitas ocasiões a gente não confia em Deus. A gente desconfia se Deus vai fazer ou não. A gente fica com o pé atrás. Você já assistiu o filme O Advogado do Diabo? Assistiu? Ó, eu recomendo. O Advogado do Diabo, você olha para o tema do título e diz assim: ixi, não, mas vale a pena. É uma lição. O personagem Al Pacino, ele é o diabo. Ele diz assim: meu pecado preferido é o orgulho. Né? O orgulho é assim: você acha de você o que ninguém mais acha. Você é o cara, você é o cantor, você é o pregador, você é o funcionário, você é o empresário, você é o cara, você ultrapassou, só você pensa assim, ninguém mais. Aí o orgulhoso se ofende fácil. Ele não aguenta que ninguém diga nada, porque ele é orgulhoso. O orgulhoso, ele quer palco o tempo todo, ele quer estar na frente, ele quer tapinha nas costas. Se ele fizer um negócio na igreja, ele tem que dizer que fez. Quando Jesus disse que a gente dá com a mão direita e a esquerda não vejo, ele quer mostrar as 2 mãos, ele quer mostrar que fez, ele quer ser aplaudido, e ele não consegue aplaudir ninguém. Orgulho. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus. Sabe, irmãos, nós somos crentes num Deus que se fez homem, não foi? Se fez homem, habitou entre nós. E sabe, quando ele fala em humilhação, Paulo diz assim: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Humilhou-se. Então, esse humilhar vem de abaixar-se. É um Deus que se abaixa, é um Deus que pega a toalha e se abaixa para lavar os pés dos discípulos. É um Deus que se abaixa para levantar o aleijado e tornar o são. É um Deus que se abaixa para falar com a mulher flagrada no ato de adultério. É um Deus que se abaixa. Sabe, se o orgulho é o pecado predileto de Satanás, a humildade é a virtude predileta de Jesus, porque Ele é humilde. Então você precisa aprender a confiar em Deus, e para confiar em Deus a gente precisa se humildificar. Eu sei que não existe esse verbo, mas para você entender, a gente precisa buscar humildade. Provérbios 16:18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Cresça, avance, conquiste, mas saiba quem você é. Saiba quem você é. Olha só. Isaac foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Todo mundo lembra disso? E Jacó queria ser Esaú.
Jacó, o sonho dourado dele era ser Esaú. Mas por quê? Porque Esaú era o primogênito. E o que é que tem a ver? Tem a ver que o primogênito ganhava a maior parte da herança e ganhava o patriarcado. Então, o patriarca Isaac, Abraão, depois Isaac e depois Esaú. Só que Jacó queria usurpar isso. Mas por que mudaram o nome dele de Jacó? Porque quando ele nasceu, ele veio agarrado no calcanhar do irmão. E o pai colocou o nome dele de Esaú, ou de Jacó, quer dizer trapaceiro, suplantador, aquele que engana. E ele cresceu ouvindo as pessoas chamando assim dele: ô trapaceiro, vem cá, ô suplantador, vem cá. E ele queria o lugar do irmão. E ele enganou o pai, enganou o irmão, tomou o direito de primogenitura do irmão, porque ele queria ser Esaú. Aí o que acontece? Envelhece, enriquece, mas chega a hora da verdade, chega a hora do encontro. E ele sabia que tinha que se encontrar com o irmão. O irmão tinha prometido matá-lo. O irmão queria matá-lo. E aí ele vai na direção de encontrar-se com o irmão, com seus rebanhos, com seus filhos, com seus empregados, e chega num ponto em que ele passa por toda aquela sua família, e ele fica do lado de cá do riacho. E ele passa a noite e ele chega no anjo. E o anjo começa a brigar com ele. E ele, lutando com o anjo, chega num ponto que o anjo pergunta assim: qual é o seu nome? Quer que ele responde? Jacó. Então quando ele responde Jacó, ele está dizendo assim: eu sou um trapaceiro sem vergonha. Eu sou um lixo. Eu toda a vida quis tomar o lugar do meu irmão. Toda a vida eu quis o direito dele. E agora eu estou com medo. Eu estou com medo de enfrentá-lo. Eu estou com medo de olhar nos olhos dele. Eu estou com medo da situação. Eu sempre quis ser Esaú. E eu me tornei Esaú. Eu enriqueci. E o coitado do Esaú recebeu uma bênção miserável do pai. Depois você vai ler lá. Miserável. Esaú disse assim: pai, não tem nenhuma bênção, nem um restinho de bênção para mim. Tem sempre. Ajuda aqui, filho. Você servirá, você sofrerá, seu irmão prevalecerá sobre você. Foi isso que ele viu. E Jacó disse: eu sou Jacó. Aí o anjo, sabe o anjo disse assim: a partir de hoje, você vai se chamar Israel. Sabe o que isso quer dizer? O seguinte: o anjo está dizendo assim: deixa eu te dizer uma coisa, Jacó. O céu não te vê como Jacó, o céu te vê como Israel. Israel quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece, aquele que luta ao lado de Deus e prevalece. O céu não te vê como Jacó, o céu te vê como Israel. Talvez você esteja vivendo hoje um período de alguma pecha que ficou na tua vida, uma mancha do passado, uma marca, um pecado, e você sofre com isso, e você luta quando vai para o trabalho, luta quando vai fazer um concurso, você perde tudo, e aquilo sempre é um fantasma na tua vida, e Deus hoje está dizendo para você: filho, eu te dou um novo nome, eu faço novas todas as coisas. Então escuta isso: você pode avançar, você pode crescer, você pode conquistar, mas saiba quem você é. Você é filho de Deus. Amém. E filho de Deus não pode viver em derrota. Filho de Deus vive em vitória, avançando. Saiba que o ar que você respira não tem controle para você. Você não pode controlá-lo. Mais de 6 milhões ao ano você inspira e respira o tempo todo. Sabe a piscadela que a gente dá? E a cada alguns segundos a gente está piscando o tempo todo. A gente pisca milhares de vezes por dia. Quase 15 milhões de vezes por ano a gente pisca. E quando a gente pisca, a gente lubrifica os olhos. A gente evita que bactérias entrem. E a gente às vezes dá uma piscadela maior para poder descansar a mente. Olha como Deus é bom, gente. Deus faz tudo isso para a gente. Então tem coisas que não é no controle da gente. A gente pisca sem nem saber que está piscando. Então para de orgulho. Para de achar que você é. Diante de Deus você não é nada. Jesus disse: em mim nada
podeis fazer. Mas Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus disse ainda no Sermão do Monte que nós não podemos sequer acrescentar uma hora à nossa vida. Olha o que Deus disse a Josué: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que te ordenei? Imagina Deus chegar para você, Eduardo, não fui eu, filho. Então vá. Não fui eu que ordenei você? Vá. Fui eu, Luciano, que mandei você fazer isso? Vá. Não fui eu que ordenei, Josué? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não se apavore. Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Você realmente quer dar uma virada na família, sim ou não? Sim. Então confie em Deus. Amém. Confie em Deus. Ah, pastor, meu marido é uma joinha. Não tem nada não, confia no Senhor. Ah, pastor, mas minha mulher é muito gastadeira, não posso pagar as contas direito. Confia no Senhor. Coloca ela dentro de Deus na oração. Faz um jejum. Quanto mais ela gastar, mais tu vai ficar magrinho. Mas tu vai abençoar, porque tudo acontece. Gente, antes de acontecer aqui, acontece no reino do Espírito. Antes de ser liberado para cá, acontece no reino do Espírito. Entrega teu caminho a Ele, e Ele agirá. Eleva os teus olhos para o mundo, para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Dos montes? Não, vem do Senhor, que fez os montes, o céu e a terra. Amém. Esse mesmo Josué, escuta isso para a gente fechar. Esse mesmo Josué, um dia, depois da conquista de Israel, reuniu a família. Porque a situação é a seguinte: eles vinham do Egito, acostumados a uma adoração pagã de vários deuses, e estavam chegando em Canaã de adoração pagã de vários deuses. E Deus diz: ó, cuidado, você só tem um Deus, só existe um Deus, que sou eu. Você não vai adorar esse Deus aí não. Aí Josué reuniu os líderes das tribos para alertar: só estou perto de morrer, eu estou perto de morrer, mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, Ele quer que vocês o sigam e o sirvam. Só que um dia antes, ele pediu uma reunião familiar. Ele precisava saber se tinha o apoio da família, da mulher e dos filhos. Dessa reunião familiar, Josué saiu fortalecido e reuniu os líderes e falou exatamente assim. Josué 24, 14, 15. Ele disse: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Você pode ficar de pé? Josué viveu uma virada na família. Eu vivi uma virada na família. Eu vivo uma virada na família até hoje. Faz 3 anos que eu casei, Léo e Kézia. E eu acredito na virada na vida de vocês. Não porque eu celebrei, mas porque o mesmo Deus que fez uma virada na minha vida faz na vida de vocês. Eu acredito que o mesmo Deus que fez uma virada na minha vida faz uma virada na vida do apóstolo Pedro. Faz uma virada na vida de Nico, faz uma virada na vida de Val. Eu acredito nesse Deus que não encolhe bênção, Ele expande bênção. Então você está aqui hoje para expandir o seu pensamento acerca do que Deus fez para você, quando você permitisse uma virada na sua família. Irmãos, não tem nada mais importante